Olá, alunos da segunda série. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da análise combinatória, falando hoje de arranjo simples. Essa parte da análise combinatória é uma parte muito importante, uma das mais importantes, mais fundamentais, que vocês devem ficar atentos, aprender de verdade, aprender principalmente essa definição e como aplicar ela nos exemplos. Não queira aprender os exemplos sem aprender a definição, tem que aprender começando daqui para cá. A gente já falou do princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, a gente já falou de fatorial, como é que se calcula o fatorial de um número. E hoje a gente vai ver essa parte importante. Arranjo simples e combinação simples são as duas partes mais importantes da análise combinatória. Mas vamos aprender o que é um arranjo simples. Que tipo de problema eu posso resolver usando arranjo simples? Essa definição diz o seguinte, que arranjo simples é o tipo de agrupamento. Você sabe que em análise combinatória a gente sempre faz agrupamento, né? A gente sempre está formando grupos. É um tipo de agrupamento sem repetição, olha esse detalhe, em que um grupo é diferente do outro pela ordem, olha essa palavra que eu destaquei. Um grupo é diferente do outro pela ordem ou pela natureza dos seus elementos. Como é esse negócio de pela ordem ou pela natureza dos seus elementos? Um determinado problema é arranjo simples quando eu vou fazer agrupamentos e quando eu comparo um grupo com outro grupo, a ordem dos elementos importa. No caso, se eu troco a ordem dos elementos, eu estou formando outro tipo de agrupamento, não é a mesma coisa. Ou então, são de naturezas diferentes. Para você entender esse negócio de pela ordem ou pela natureza, nós vamos analisar esse exemplo, aí você vai entender direitinho. Pergunta quantos números de dois algarismos distintos, dois números de dois algarismos distintos, diferentes, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3. Eu quero formar números de dois algarismos, e esses algarismos têm que ser diferentes, distintos. Eu só posso usar o algarismo 1, o 2 e o 3. Então, como é dois algarismos, para o primeiro algarismo e o segundo algarismo. Vamos fazer aqui um esquema para a gente poder entender. Um algarismo com outro algarismo dá dois algarismos. Eu vou formar um número. O primeiro algarismo pode ser um daqueles ali, ou o 1, ou o 2, ou então o 3. Não pode usar outros a não ser este. Então o primeiro algarismo desse número tem que ser ou 1, ou 2, ou 3. Se o primeiro for 1, o segundo obrigatoriamente tem que ser ou 2 ou 3. No caso, vai formar os seguintes números. 12, vocês já viram, né? Ou 13. Números, esse é um número de dois algarismos, o 1 e o 2. Se o primeiro algarismo for o 2, obrigatoriamente o segundo tem que ser o 1 ou então o 3. Que aí eu vou formar os números 21 ou 23. Agora, se o primeiro for 3, o segundo algarismo obrigatoriamente tem que ser 1, ou tem que ser 2. Aí eu vou formar os números 31 e 32. Aí pergunta quantos números eu posso formar. Eu formei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. 6 números. Então a resposta ficaria assim, ó. Podemos formar números. Podemos formar 6 números, né? Podemos formar 6 números de dois algarismos distintos. Muito bem. Mas o objetivo desse problema, inicialmente, é a gente entender essa definição. Quando é que um problema, tipo esse aqui, pode ser resolvido
pelos arranjos simples. Como é que eu digo? Ah, isso aqui é um arranjo simples. Aqui diz o quê? Que é um tipo de agrupamento. Você viu que eu fiz agrupamento aqui, ó. Quando eu juntei o algarismo 1 com o 2 é um agrupamento. O 1 com o 3 é outro agrupamento. O 2 e o 1 é outro agrupamento. Então, é um tipo de agrupamento. Então, aqui eu já sei, eu estou fazendo agrupamentos. Em que um grupo, tipo isso aqui, ó, 12, é um grupo, né? Eu juntei o elemento 1 com o elemento 2, formei um grupo. Em que um grupo é diferente do outro pela ordem. Quando eu comparo um grupo e outro grupo, e onde a ordem está apenas invertida, se são grupos distintos, então é arranjo simples. Você diz, como é isso mesmo? Veja aqui, ó. Para formar esse número aqui, eu usei o algarismo 1 e o 2. Formou o número 12. Agora, quando eu inverto a ordem dos algarismos, ó, é o mesmo algarismo, o 1 e o 2, só que eu troquei a ordem. Aí a pergunta é, eu inverti a ordem, é o mesmo número? É o mesmo tipo de agrupamento? Não, porque aqui é 12 e aqui já é 21. Representa duas quantidades totalmente diferentes. Então, eu sei que isso é um arranjo simples por isso, porque um grupo é diferente do outro pela ordem dos seus elementos. Quando a ordem dos elementos importa, ou seja, quando eu troco a ordem dos elementos e eu estou formando outro tipo de agrupamento, não é mais o mesmo, então é arranjo simples. Ou então pode ser diferente pela natureza. A natureza é tipo assim, ó. Aqui eu usei o algarismo 1 e o 2. Aqui eu já usei o 2 e o 3. Então aqui é o 12, aqui é o 23. São dois números diferentes. E eu tenho esse número 1 e esse número 3, que são de naturezas diferentes, né? Esse aqui é o 1, esse aqui já é o 3. Então eles são diferentes pela natureza dos elementos. E no caso aqui também pela ordem, né? O 2 aí foi trocada a ordem dele. Então é isso. Arranjo simples é o tipo de agrupamento em que um grupo é diferente do outro, tanto pela ordem. Então a primeira coisa que você vai observar, a ordem dos elementos importa. Se eu trocar a ordem, eu estou formando outro tipo de agrupamento, então é arranjo simples. Ou então é diferente pela natureza, porque são tipos de elementos diferentes. Mesma coisa você pode observar quando você vai formar a equipe que compõe o núcleo gestor da sua sala. Líder e vice. Vamos pegar só esses dois. Eu preciso de 2 alunos para... Aí, entre os 30, vamos supor que tenha 30 alunos na sua turma. Entre os 30 alunos da minha turma, eu vou escolher 2, vai ser escolhido 2 para formar o núcleo gestor, os líderes da sala, líder e vice-líder. Aí você pegou o João e a Maria. O João é o líder, a Maria é a vice. Então, você tem uma possibilidade, né? É um tipo de agrupamento. Você pegou João e Maria. Um é líder, outro é vice. Se você inverter a ordem, a Maria agora vai ser líder e o João vice, é o mesmo tipo de núcleo gestor? Você diz, não, é diferente, porque agora a Maria que é líder, na outra era o João. Então, a ordem aí importa, né? Agora, se você... Eu tenho uma possibilidade, João e Maria. Ou José e Francisca, né? José e Francisca. São de naturezas diferentes. Então, eu observo aqui um problema de arranjo simples. Tenho 30 alunos, eu vou precisar de 2 para formar o núcleo gestor da sala. Quantos grupos diferentes eu poderia formar dos 30? Então, dos 30 eu vou pegar de 2 a 2, que é líder e vice. Esse problema é arranjo simples? Aí você fez o teste. A ordem dos elementos importa? Importa, porque um é João, outro é Maria. Se eu inverter a ordem, um era líder, outro é vice. Se eu inverter a ordem, aí não vai ser a mesma coisa, vai ser outra coisa, vai ser outro tipo de núcleo gestor. Então pronto, entendeu isso? Agora sim eu posso aplicar nos exemplos que a gente vai ver agora. Fique atento. Bem, uma vez entendido quando é que um determinado problema pode ser resolvido por arranjo simples, aí lembra do detalhe, né? Um grupo é diferente de outro pela ordem, inverte a ordem, não é mais o mesmo grupo, ou pela natureza dos elementos. Entendeu isso? Agora vamos ver como é que se determina, como é que se calcula esse arranjo simples. O que é isso? Arranjo simples de n elementos, você vai ter uma quantidade total de elementos de um conjunto.
tomados P a P, porque você vai tomar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Lá no exemplo anterior, eu formei números de 2 algarismos, então eu ia tomar sempre de 2 em 2, né? Você tomava 2 algarismos para formar um número, 2 em 2, 2 a 2, né? Então você tem uma quantidade N de elementos, esse N representa a quantidade total de elementos daquele conjunto, e você vai formar grupos de 2, de 3, de 4. Então é sempre de P a P, é a quantidade de elementos de cada grupo que você vai tomar. São todos os agrupamentos sem repetição. Veja que nesse caso não pode repetir elementos, que é possível formar com P elementos. Aí o N é sempre a quantidade total, por isso que eu coloquei N maior ou igual a P. O N é sempre maior ou igual a P, não pode ser o P maior, né? Elementos diferentes escolhidos entre os N elementos de um conjunto. Então você entende, N representa a quantidade total de elementos daquele determinado conjunto. E P é a quantidade de elementos que cada grupo que você vai formar vai conter. Daí, sabendo disso, a forma para calcular os arranjos simples é essa daqui, ó. Aí você lê assim, arranjo de NP arranjo de NP o N é a quantidade total de elementos e o P são os elementos de cada conjunto, de cada grupo que você vai formar. Para calcular, você faz fatorial de N, fatorial a gente aprendeu a calcular na aula passada, dividido por N menos P fatorial. Só isso. Ele diz como é que faz isso? Tipo assim, ó. Calcular arranjo de 6, 2 a 2. Arranjo de 6, 2 a 2. Como é que calcula isso? Primeiro, quem é N? N é o 6, porque é a quantidade total de elementos. Tomados de 2 a 2. Então, N é 6 e o P é 2. Aí você faz aquela aplicação. Fatorial do N, fatorial do 6. Dividido, já coloquei o traço, por N menos P é 6 menos 2. N menos P, 6 menos 2. Fatorial, não pode esquecer do fatorial. Como é que se calcula isso? Aí você faz fatorial de 6, repete, faz primeiro isso aqui, ó. 6 menos 2 vai dar 4 fatorial. Essa divisão a gente já sabe fazer pela aula anterior, né? Você vai fazer o fatorial de 6 somente até chegar no fatorial de 4. Vamos fazer aqui embaixo. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Parou aqui. Por que parou no 4 fatorial? Porque embaixo eu tenho um 4 fatorial. E eu sei que eu posso, como é uma divisão, posso cancelar aqui. Sobrou 6 vezes 5, que dá igual a 30. Então o arranjo de 6, 2 a 2 é igual a 30. Aqui eu tenho a soma de dois arranjos. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito, você tem arranjo de 5, 4 a 4. Aplica na fórmula. O que é arranjo de 5, 4 a 4? É 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial. Que eu vou somar com aquele outro, ó. Tá vendo? Apliquei do jeito da fórmula, bonitinho. Arranjo de 4, 2 a 2. O que é? É 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Agora vamos desenvolver isso. 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial. É a mesma coisa que 5 fatorial. Diminuiu, né? Vai dar o quê? 1 fatorial. 5 menos 4, 1. Põe o sinal de mais aqui. Aí vai ficar 4 fatorial sobre 4 menos 2. É isso aí. 2 fatorial. O que vai dar? Vamos desenvolver isso aqui. O 5 tem que fazer todo, né? Até o 1, porque embaixo é 1. Então você faz 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial. Isso é desenvolvendo isso aqui. Põe o sinal de mais novamente. 4 até 2. 4 vezes 3 vezes 2. Parou no 2. Cancela o que dá. O 1 já é 1 mesmo, né? Pode cancelar aqui. Sinalzinho de mais aqui para separar. Cancelou. Agora eu multiplico o que sobrou, ó. O que é que vai dar aqui? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, isso aí, 120. Mas, olha o sinalzinho de mais, tem que repetir ele. Agora aqui, ó, 4 vezes 3, 12.
Por último é que vem a soma, ó. Somou 120 mais 12, 132. Pronto, o resultado é 132, a soma desses dois arranjos aqui. Tá vendo? Isso aqui é só para você aprender a aplicar a fórmula. Porque o que me interessa é saber resolver problemas de arranjo simples, que a gente vai ver agora. Exemplo 2. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Primeira pergunta que você vai fazer a você mesmo. Esse problema pode ser resolvido por arranjo simples? Vamos ver. Aí você vai interpretar. Eu quero formar números com 3 algarismos. E eu tenho 6 algarismos disponíveis. 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Você dá um exemplo. Que número eu poderia formar com 3 algarismos usando esse aí? Aí você diz, podia ser o 123. 123 tem 3 algarismos. Aí você pensa, se eu inverter a ordem de pelo menos um desses algarismos, em vez de 123, eu troco o 2 pelo 3 aqui, inverto. Né? Assim, ó, vamos supor. Peguei o 123. O que é que eu estou fazendo? Eu estou entendendo se o problema é arranjo simples. Pode ser resolvido por arranjo simples. Você diz, números de 3 algarismos. Um exemplo de números de 3 algarismos que eu posso formar é o 123. Se eu inverter a ordem de pelo menos um deles, vamos inverter aqui o 1, né? Vamos trocar aqui a ordem do 1 e do 2. São os mesmos algarismos? Você diz, são. Eu usei o 1, o 2 e o 3, lá eu usei o 1, o 2 e o 3 também. Mas é o mesmo número? É o mesmo tipo de agrupamento? Você diz, aqui é 123, aqui é 213. São dois números diferentes. Pronto, então eu já sei. Esse problema é um problema que pode ser resolvido por arranjo simples. Porque a ordem dos elementos importa. Se eu troco a ordem de pelo menos um deles, eu já formo outro tipo de agrupamento. Aqui é um tipo de agrupamento, ali já é outro. E são diferentes também pela natureza. Não falava de natureza? Por exemplo, 123 é um número. Aqui eu já usei 456. São de naturezas diferentes, né? Aqui eu usei o 1, o 2 e o 3. Lá eu usei no 456, já uso o 4, o 5 e o 6. É outro tipo de agrupamento. Pronto, então eu já entendi. Esse problema é arranjo simples. Mas agora vamos ver como é que se calcula isso. Arranjo de NPAP. N é a quantidade total de elementos. Aí você vai ver quantos elementos eu tenho ao todo disponível nesse conjunto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E ele quer formar números ou grupos de quantos algarismos? Aí você tem aqui, eu quero formar números de 3 algarismos. Então, tá muito fácil. Isso aqui é um arranjo, porque eu já sei que é um arranjo, pelaquela primeira definição, de 6 elementos disponível, e eu vou tomar 3 a 3. Não é isso? Pronto. Arranjo de 6, 3 a 3. É só resolver. Vai dar 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Eu estou aplicando essa fórmula, viu? É sempre fatorial do maior sobre fatorial de um menos o outro. Pronto. Aqui vai ficar 6 fatorial, aqui embaixo diminui, 6 menos 3 dá 3. E basta fazer essa multiplicação. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 para no 3. Por que parou no 3? Porque embaixo tem um 3, 3 fatorial. Aí cancelou 3 fatorial com 3 fatorial. Agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Pronto. 30 vezes 4, 120. 120 números. Aí a pergunta é assim, quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar? Aí você vai dizer. Pode-se formar... Não esqueça sempre de colocar essa respostazinha final. É o cálculo e a resposta. Pode-se formar 120 números de 3 algarismos distintos. Viu? Aprendeu? Copiou no caderno, para não esquecer mais.
Vamos fazer mais uma aplicação, né? Mais uma aplicaçãozinha, que é pra gente não ter mais dúvida. Vamos aqui a um probleminha mais sofisticado, né? Mais interessante, pra gente poder realmente perceber ou ver se a gente entendeu direito. Essa diz assim, ó, uma senha de computador é formada por vamos marcar aqui, ó, é formada por duas letras maiúsculas distintas, não pode repetir letras, de 26 disponíveis, seguidas de 4 algarismos distintos. Vou marcar também aqui, ó, 4 algarismos distintos de 10 disponível. Pergunta quantas senhas diferentes é possível formar. Para você entender isso, primeiro você tem que pensar, é um problema de arranjo? Vamos ver. Vamos formar, para você saber, você forma uma senha qualquer de acordo com o que está dizendo aí. O que está dizendo? A senha é formada por duas letras das 26 letras que nós temos no nosso alfabeto, né? Podia ser, por exemplo, aqui é só um exemplo. AB, né? Uma senha. É duas letras e seguida de 4 números. 4 números. Podia ser o 1, 2, 3, 4. Essa é uma senha, né? É uma senha possível. Você pode formar muitas, porque você tem 26 letras e tem 4 algarismos. Quando você pode combinar muita coisa aí. Isso é só um exemplo. É só para a gente saber se esse problema é arranjo simples ou não. Para ser arranjo, você tem que pensar. A ordem dos elementos importa? Tem que ser considerado? Ou a ordem não altera nada? Para isso, vamos mudar a ordem, né? Usei o A e o B, 1, 2, 3 e 4. Se eu trocar a ordem de qualquer coisa aí, vai ser a mesma senha? Vamos ver. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Ou B e BA, 3, 4, 1, 2. Pronto. Essa senha é diferente dessa? Aí você pensa, são duas senhas diferentes. Mas foi usado os mesmos elementos? Foi. Então, a ordem dos elementos importa. Porque se eu mudar a ordem desses elementos, não é mais o mesmo tipo de agrupamento. Então, AB 120, 1, 2, 3, 4 e BA 3, 4, 1, 2 são distintos. São distintos. Logo, o problema é arranjo. Então, vamos fazer um arranjo. Agora que vem a nossa pergunta. Eu tenho as letras e tenho o número. Então, são dois arranjos diferentes. É um arranjo para a quantidade de letras e um arranjo para a quantidade de números. Mas só que eu vou formar uma senha com duas letras e... Olha esse E, ó. Duas letras e 4 números, não é isso? Ou eu vou formar duas letras ou 4 números? É I ou é OU? Essa é a pergunta. Aí você pensa, tá, eu vou formar letras e números. Eu vou precisar de letras e números. Esse E é uma multiplicação. Sempre que você for resolver problema de análise combinatória ou de probabilidade e você for formar uma coisa e outra, então é uma multiplicação. Agora, se for uma coisa ou outra, ou é uma soma. É um detalhe importantíssimo que faz toda a diferença. Mas aqui eu quero letras e número. Então eu vou multiplicar, é um produto. Aí você vai fazer um arranjo para as letras. Aí você vai pensar, quantas letras